Olha só, a situação na Europa não perde absolutamente, ou não dá nenhum sinal de otimismo, Fábio, pelo menos por enquanto. Dados que apareceram hoje na França apontando para mais de 400 mortos nas últimas 24 horas na França, na Espanha mais de 800 mortos e um total já na Europa de 30 mil mortos, Fábio. Isso, obviamente, para um continente acostumado nas últimas décadas a uma vida relativamente estável, isso é um choque gigantesco. Nós estamos vendo aí algo sem precedentes, pelo menos em tempos de paz, na Europa, e não é por acaso que a ONU fez um alerta dizendo a maior ameaça desde a Segunda Guerra Mundial. Que horror, hein? Quer dizer, nós temos números de uma praça de guerra aí. Jamil, eu não sei se você tem informação sobre isso ou não, eu vou te surpreender com uma pergunta aqui, não tem problema se não tiver, mas eu perguntei para a Gina, por exemplo, a Espanha e Portugal têm uma fronteira comum imensa, né? Um país faz fronteira com o outro, Portugal só faz fronteira com a Espanha. E na Espanha a situação é muito diferente da de Portugal. O que será que justifica uma coisa como essa? Por que Portugal está tão tranquilo e a Espanha está tão conflagrada por essa epidemia? Na verdade, é uma pergunta que muitos se fazem aqui, e, inclusive, conversei com pessoas em Portugal para tentar entender, Fábio. Não há uma explicação, vamos dizer assim, pelo menos por enquanto, definitiva. Algumas indicações, por exemplo, o fato de o caso, quando apareceu na Itália, ter sido, de uma certa forma, eu não diria ignorado, mas minimizado na Espanha e na França, enquanto em Portugal algumas medidas já foram tomadas bastante rápidas. Essa é uma explicação. Agora, não explica tudo, porque a diferença, como você bem citou, é muito grande entre a situação da Espanha e a relação de Portugal, é muito grande. Agora, tem um outro fator que é curioso, mas também é uma realidade. Você não tem um cruzamento da fronteira entre Portugal e Espanha da mesma forma que você tem entre Itália, França e Espanha. Tá? Então, tem uma redução nesse número. Mas isso tampouco explica por quê. Porque você teve Lisboa passou a ser um local de turismo na Europa muito popular. Então, você teve, obviamente, um fluxo de turistas, não pela fronteira física, mas pelos aeroportos, bastante intenso. Então, isso tampouco seria a única explicação. Enfim, estou muito curioso, Fábio, porque, de fato, é uma diferença grande. Ainda assim, Portugal insistindo que a União Europeia precisa ajudar a todos, a União Europeia que hoje vive uma crise institucional muito grande, com alguns países hesitando mais uma vez, e é impressionante como essa história volta, Fábio, a cada tanto você tem a mesma situação de países ricos na Europa dizendo, bom, problema de vocês, obviamente os países do Sul mais uma vez afetados, como foi no momento da crise da dívida também. Então, Europa, uma vez mais, sendo testada e a sua união sendo testada. Vamos ver quais vão ser os próximos passos pelo seguinte, você tinha na Europa, até a crise do coronavírus, da pandemia, você tinha um debate que era do Brexit. Né? Basicamente, o que fazer sem Europa? Como ir adiante sem precisar desse bloco. E agora você tem vários países falando precisamos de bloco, precisamos de coordenação. Então, é curioso, porque você tem aí uma mudança bastante grande, inclusive no debate. Obviamente, o assunto Brexit desapareceu por completo, e toda a questão é o que fazer para coordenar ações.